Olha, quando a gente lê Malaquias 3:10, precisa tomar muito cuidado, porque esse texto é um dos mais usados nas igrejas para justificar a cobrança do dízimo, mas se a gente não entende o contexto, acaba aceitando algo que não é exatamente o que Deus quis dizer ali. O livro de Malaquias foi escrito por volta de 430 a.C., depois de um período bem complicado na história de Israel, o exílio babilônico. O que aconteceu foi o seguinte: o povo de Israel tinha se afastado de Deus de uma maneira bem séria. Eles estavam envolvidos com idolatria, injustiças sociais, exploração dos pobres, casamentos mistos que levavam à idolatria, descuido total com o templo e até com as ordenanças que Deus tinha dado na lei de Moisés. Depois de muitos anos avisando e enviando profetas, Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída em 586 a.C. O templo arrasado e a maioria do povo levado cativo para Babilônia. Esse foi o exílio, que durou 70 anos. Durante esse tempo, não havia culto no templo, não havia sacrifícios e, claro, não havia dízimo, porque o povo estava fora da terra, sem plantar, sem colher e sem viver a vida religiosa como antes. Quando a Babilônia caiu e os persas assumiram o poder, o rei Ciro deu a ordem para que os judeus voltassem para sua terra. Isso começou em 538 a.C. E aos poucos eles foram voltando, reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo por volta de 516 a.C., o chamado Segundo Templo. Mas o problema é que, embora tivessem voltado fisicamente, espiritualmente continuavam frios. Com o tempo, o povo se acomodou. Muitos casaram com estrangeiras que não serviam ao Deus de Israel. Os sacerdotes passaram a oferecer sacrifícios defeituosos. O culto era feito de qualquer jeito e, para piorar, o povo deixou de trazer os dízimos e as ofertas como a lei ordenava. Aqui entra um detalhe importante: o dízimo naquela época não era dinheiro, era parte da colheita, dos vinhos, do azeite e dos animais. O povo separava 10% da produção e levava até os depósitos do templo, chamados de câmaras do tesouro. Lá, o mantimento era estocado e administrado pelos levitas. E o que era feito com esse dízimo? Ele tinha 3 grandes funções. Primeiro, sustentar os levitas e sacerdotes, porque eles não tinham terras próprias. Quando as tribos receberam a terra prometida, os levitas ficaram apenas com cidades espalhadas em Israel, mas sem herança de território. Então, o dízimo era o que garantia o sustento deles. A segunda coisa era que o dízimo mantinha o templo funcionando, óleo para as lâmpadas, pão da proposição, sacrifícios, reparos. A terceira coisa era que ele também servia para socorrer os pobres, órfãos e estrangeiros. Inclusive, a cada 3 anos havia um dízimo específico destinado justamente a essa assistência social. E até mesmo os levitas, quando recebiam o dízimo do povo, tinham que separar uma parte, a chamada dízima do dízimo, que ia para os sacerdotes descendentes de Arão. Então havia uma hierarquia. O povo sustentava os levitas sustentavam os sacerdotes, e todos juntos mantinham o templo e ajudavam os necessitados. Só que em Malaquias, tudo isso tinha sido negligenciado. O povo parou de trazer o dízimo. Com isso, os levitas abandonaram o serviço no templo porque não tinham sustento, e os pobres ficaram sem a ajuda necessária. Foi nesse cenário que Deus falou por meio do profeta Malaquias: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E então vem o famoso versículo 3:10. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Se a gente presta atenção, faz todo sentido. Mantimento na minha casa não era metáfora, era literalmente comida, grãos, azeite, vinho, animais, porque era isso que sustentava o templo, os levitas e os pobres. E abrir as janelas do céu se refere à chuva, porque sem chuva não havia colheita. A bênção prometida era a prosperidade agrícola, que era a base da vida deles. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, o cenário é completamente diferente. O templo de Jerusalém não existe mais, os levitas e sacerdotes não estão mais entre nós e o sistema de sustento deles acabou. No Novo Testamento, não há uma única ordem exigindo que a igreja dê 10% como lei. O que Paulo e os apóstolos ensinam é a contribuição voluntária, proporcional, feita com alegria e não por obrigação. Em 2 Coríntios 9:7 está bem claro: cada um contribua conforme propôs no coração, não por tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria.
Ou seja, no Antigo Testamento, o dízimo era uma obrigação nacional, fazia parte da aliança de Israel com Deus e estava ligado diretamente ao funcionamento do templo e à vida dos levitas. Já hoje, na igreja, a contribuição não é uma lei que se impõe, mas um ato de graça e amor. Dar é certo, ajudar a manter a obra de Deus é necessário, mas transformar isso numa cobrança obrigatória, baseada em Malaquias 3:10, é distorcer o texto, porque se tira ele do seu contexto histórico e espiritual. Portanto, a conclusão é simples. Malaquias 3:10 não foi escrito como uma regra eterna para a igreja, mas como uma repreensão para Israel que, depois do exílio, voltou a negligenciar sua aliança com Deus. Para nós hoje, o princípio que permanece é o da fidelidade e da generosidade, mas não a obrigação legal de dar 10%. Quem dá por medo da maldição está preso à lei. Quem dá por gratidão e amor entende a graça. Nem preciso lembrar que essas informações valem seu like e sua inscrição, não é mesmo?